Atenção, o homem que levava um corpo em um carrinho de supermercado está preso. Eric Pereira dos Santos, o cicatriz, flagrado levando o corpo de Angélica, foi preso nesta quarta-feira na região da Moca, zona leste de São Paulo. Aí o cicatriz, ó. Mas ele não estava sozinho, hein? E ele diz que não matou Angélica, apenas tirou o corpo da casa dele. Ele está falando a verdade ou ele está mentindo? Veja comigo as novidades do caso e atenção, o pai do cicatriz vai falar pela primeira vez com exclusividade ao Cidade Alerta. Depois de 8 dias, a caçada chegou ao fim. Cicatriz foi preso. Frio, ele não esconde o rosto e não explica o que causou a morte de Angélica, de 43 anos. Eric Pereira dos Santos, o cicatriz, foi encontrado por policiais militares na região da Moca, na zona leste de São Paulo. Depois de prestar depoimento, ele foi levado ao IML. Saiu sem falar porque Angélica foi morta, mas dentro do carro parecia falar sozinho. Segundo o levantamento feito pelos investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, logo após abandonar o carrinho, o Eric, o cicatriz, saiu correndo pela rua e durante os 8 dias em que foi procurado, ele se escondeu em uma clínica para tratamento. Lá, ele disse a algumas pessoas próximas, a versão da família é de que ele estaria tentando conseguir um advogado, a presença de um advogado para procurar uma delegacia. Versão da família e de amigos. Polícia não confirma essa versão, mas ainda, segundo os familiares e pessoas próximas, cansado de esperar por esse advogado, o Eric decidiu abandonar a clínica. Saiu caminhando pelo meio da rua e foi exatamente aí que ele terminou sendo visto por uma viatura do 21º Batalhão. Os policiais abordaram e no momento da abordagem identificaram ele através das digitais e do nome e souberam que ele era o cicatriz, o homem do carrinho de compras. Ele recebeu então naquele momento voz de prisão, foi levado para a delegacia e lá citou que um outro homem estaria envolvido, um amigo dele, e que esse amigo seria o responsável pela morte da Angélica. Ele demonstra a mesma frieza quando conta a história. Ele primeiro tentou responsabilizar um outro indivíduo que foi abordado junto com ele, falando que ela teria sido morta devido a um desentendimento com esse outro indivíduo, não com ele. Só que essa versão ela não se sustenta, porque ele não traz elementos que nos convence de que tenha havido esse desentendimento com esse outro indivíduo. A investigação só traz a presença, até o momento, de um único indivíduo, e esse único indivíduo é o Eric, é o cicatriz. Eric Cicatriz começou a ser procurado logo depois que essas imagens foram divulgadas. Ele foi flagrado em uma rua na zona leste de São Paulo com um carrinho de supermercado. Foi surpreendido por um professor que acreditava que no carrinho estariam peças de bicicletas furtadas. Assustado, Cicatriz abandona o carrinho e foge. Dentro estava o corpo de Angélica Camargo, de 43 anos. O que provocou a morte dela ainda é um mistério. Durante a investigação, a equipe chegou no imóvel em que o Eric residia. Nesse imóvel foram localizados pertences da Angélica e, dentre esses pertences, roupas dela. O cobertor que ela estava enrolado, a gente também encontrou provas que pertenciam ao Eric, que era da residência dele. Então, aquele cobertor que o corpo estava foi tirado ali da residência. As roupas estando lá presentes indicam que ele levou ela até a residência. Cicatriz fica agora detido, prisão temporária e também à disposição da Justiça. Enquanto isso, a equipe de homicídios da Polícia Civil de São Paulo continua a investigação para saber se algumas das versões já levantadas coincidem com o que a polícia já tem de provas. Além disso, a perícia feita no corpo de Angélica deve ficar pronta nos próximos dias. E a polícia vai conseguir entender há quanto tempo ela foi morta, já que familiares dessa mulher disseram à nossa equipe, a mim, que ela poderia estar morta há pelo menos 2 dias quando o corpo foi encontrado dentro do carrinho de compras. Polícia quer também saber, através desse laudo, se ela foi vítima de algum tipo de violência
como a violência sexual. E agora a gente aguarda a conclusão de todos esses laudos periciais para fechar a investigação e saber ter respostas para essas perguntas que ainda estão em aberto, que é o porquê, qual foi a causa da morte dela, qual a razão dela ter sido morta. Isso aí, com a conclusão dos laudos, a investigação vai poder responder. Olha, você vai ver algumas imagens agora, porque eu já vou colocar no ar a entrevista. O Dionísio Freitas, jornalista, repórter, apresentador aqui do Cidade Alerta, ele vai conversar com exclusividade com o pai do Eric, o Cicatriz. Ele não acredita que o filho cometeu o crime, mas ele faz uma revelação nesta entrevista. E é isso, Vigotti, nós vamos ouvir um outro lado dessa história. Um lado que vem de pessoas ligadas ao Eric, ao Cicatriz. Nós vamos ouvir o pai dele, que por medo de algum tipo de represália preferiu não mostrar o rosto, ele não quer ser identificado. Eu agradeço a participação do senhor com a gente e eu já queria começar perguntando se o senhor acredita que o Eric, que o Cicatriz, matou a Angélica. Não, eu não acredito que ele tenha cometido esse crime, porque o Eric, apesar de ser um usuário de droga, e ele já viveu em vários casas clínicas de recuperação para dependentes químicos, ele nunca agrediu ninguém fisicamente. Mas ele era um homem agressivo, exaltado. Ele é agressivo com palavras, ele não conseguia se conter. E eu sempre tentei ajudar ele nesse sentido, mas ele nunca quis uma ajuda psicológica. Eu sempre achei que ele tinha algum problema, algum distúrbio. Porque quando eles eram crianças, meus filhos, eles tiveram traumas. E o Eric, ele não conseguiu superar alguns traumas. Mas ele agrediria alguém? Ele já agrediu alguém fisicamente? Fisicamente, ele nunca agrediu alguém. Ele conhecia a Angélica? O que aconteceu? Onde é que a Angélica entra na vida dele? Então, na verdade, eu nem sabia que ele conhecia a Angélica, né? Porque a gente estava falando por telefone e ele falou que o que aconteceu foi o seguinte, que ele emprestou a casa pro companheiro dele, que ele andava junto, né? E esse amigo que andava junto. E quando ele chegou em casa, ela já estava sem vida e ele entrou em desespero e colocou ela no carrinho e saiu. Não sei para onde que ia levar esse corpo. Mas ele contou alguma coisa para o senhor? Ele disse alguma coisa sobre o corpo da Angélica, sobre ter visto ela morta dentro da casa? Então foi só o que ele me falou foi só posterior ao acontecido, porque a última vez que eu tinha falado com ele foi no sábado anterior. Então foi o último dia que eu tinha falado com ele. Aí depois do acontecido ele ficou uns dias sumido. Aí no domingo ele me ligou falando que ele estava numa clínica lá em Mauá e que o pessoal ia dar uma assistência para ele, que ele queria se entregar, mas não queria se entregar sem o apoio de um advogado, mas não estava conseguindo um advogado. Mas ele disse então, pai, eu fiz isso com a Angélica por conta disso. Ele sabe dizer do que ela morreu? Não sabe, ele fala que não sabe o que aconteceu. Quando ele chegou no local, ela já estava morta. Aí ele entrou em desespero e colocou ela no carrinho e foi fazer o que fez. Mas ele chegou a dizer ao senhor, se ela ficou mais de um dia morta nessa casa? Isso ele não chegou a me falar. Não, a quantidade de tempo que ela já estava morta, ele não me disse. Então o senhor acredita que eles já se conheciam antes? Ou de vista, sim, ou de contato? Sim, porque as pessoas falam que já foram vistos, né? Tanto ela como esse outro rapaz que eu não conheço também, já foram vistos andando juntos. Com o Eric? Com o Eric. Com o Cicatriz. Inclusive que ela frequentava a casa dele. Ele passou 8 dias desaparecido e quando ele liga é para pedir ajuda ou é só para lhe dizer, pai, fiz uma besteira? Não, ele me ligou para pedir ajuda. Inclusive, ele não foi para casa quando ocorreu isso, porque ele sabe que a gente não é coberta a coisas erradas, né? A gente sempre procurou ajudar ele para fazer o que era correto. Então, se ele tivesse me procurado, com certeza eu já teria ido na delegacia com ele e se apresentado. A ex dele conversou com a nossa equipe. Sim. Ela diz que teme pela própria vida, porque ele sempre foi agressivo, tem um boletim de ocorrência. Ela cita ameaça, cita até arma nesse boletim de ocorrência. Ela corre risco de vida? Não, porque na verdade, depois que houve a separação deles dois, ele nunca mais ameaçou ela. Ela mostrou para uma equipe nossa uma mensagem dele do sábado, pedindo para reatar. Reatar não quer dizer que ele está ameaçando, né? Porque, embora eles tenham se separado, eles têm 2 filhos juntos, então os dois sempre falavam em reatar.
não só da parte dele. Ele não chegou a dizer ao senhor quem seria esse tal amigo que estaria dentro da casa com a Angélica, o tal do Rodrigo. Não, ele não citou o nome, né? Quando eu conversei com ele, ele não citou o nome. Tanto é que eu ia dar uma primeira entrevista, eu resolvi não dar a primeira entrevista para ele aparecer e falar o que realmente aconteceu. O senhor teria algo para falar para a família da Angélica? Então, a família da Angélica, a gente sente muito, né? Assim como aconteceu com a família dela, poderia ter acontecido com a minha. Então, a gente se põe no lugar da pessoa. Embora a gente não sabe se foi ele que cometeu o homicídio. Mas ele, por ter colocado o corpo dentro do carrinho, então ele já tem culpa. Então, ele já tem culpa. Ele deveria ter denunciado. Deveria, foi o que eu falei para ele, deveria ter chamado a polícia, ter resolvido. Mas ele falou que entrou em desespero, aí agiu da forma que ele agiu. Os pais estão passando por muito problema com os filhos. Por quê? Porque os pais aconselham, mas os filhos não ouvem. Eles tomam as suas próprias decisões. Então, tomam decisões erradas. E as consequências vêm, né? E tem que assumir. E tem que assumir. Embora eu não acredite que ele tenha cometido esse crime, né, o homicídio, mas ele participou, né? De alguma forma ele teve lá a participação dele. E agora paga o preço. E agora paga o preço. Eu quero agradecer a sua participação. Gotino, é com você. Tá, entrevista exclusiva no Cidade Alerta com o pai do Cicatriz. Está preso. A polícia, por enquanto, não coloca uma outra pessoa como autora do crime. Coloca o Eric Cicatriz. O pai não acredita que ele tenha matado, mas acredita que ele tenha ido levar o corpo para a ocultação.